Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. Lembrando que o episódio de hoje tem o oferecimento da Momesso e da Agrosol Sementes. E esse episódio é um Pratas da Casa. E você já sabe que no Pratas da Casa a gente traz os professores, pesquisadores, técnicos e alunos da UFMT para contar a sua história aqui no Mundo Agro Podcast. E hoje eu tenho a honra de trazer e conversar uma grande amiga que é a professora Solenir Rufato, mais conhecida como Sol, né? Sol, seja muito bem-vinda ao Mundo Agro Podcast. Muito obrigado por vir aqui prestigiar o Mundo Agro e contar a sua história. Imagina, eu que agradeço, Rogério. É um prazer, uma satisfação, né, estar aqui contigo pela primeira vez. Espero que a gente possa falar de armazenagem muitas mais vezes, outras vezes, né? Muito obrigada pelo convite. É isso aí, o tema de hoje é grãos armazenados. A gente sabe que essa tecnologia evoluiu muito e nada melhor do que conversar com uma especialista na área, né? Sol, para começar, a gente sempre pede para o nosso convidado, não é entrevistado, é convidado, contar um pouquinho da sua história. Nos fale da sua formação, da sua pós-graduação, da vinda para Sinop. E você está mais ou menos no mesmo tempo que eu, aí quase 18 anos, né? Sim. Aqui na nossa querida UFMT, formando esses meninos que dão muito orgulho. Ontem estávamos em Sorriso, encontrei um grupo deles lá, literalmente sendo os melhores profissionais do mercado. Nos conte sua história, Sol. É sensacional. Bom, para começar a minha história, eu vou falar que eu estou me sentindo muito à vontade nesse ambiente. Que bom. Para começar a falar da minha vida acadêmica. Porque antes de eu entrar na faculdade, né, eu sou paranaense, da cidade de Corbélia, eu era radialista. Eu trabalhei... Essa eu não sabia. Exatamente. Assim, é uma satisfação, até um saudosismo entrar, né, numa rádio. Eu sou das antigas, né, da época do vinil ainda. E eu trabalhava na rádio e tinha terminado o segundo grau, enfim, e meus colegas sempre me incentivando a fazer uma faculdade. Foi aí então que eu resolvi fazer engenharia agrícola, porque eu trabalhava à noite, precisava estudar de dia, e aí um dos cursos que me chamou muita atenção foi engenharia agrícola. E aí eu formei, então, na Unioeste de Cascavel, e aí levei paralelo à rádio ainda, né, até metade do terceiro ano. Mas engenharia, né, como todos sabem, não é muito fácil, é muito puxado. E ainda eu morava em cidades diferentes, então ia para a universidade, voltava, ia para a rádio, então era uma loucura. E aí, no final da graduação, me dediquei mais aos meus estudos, né? Foquei mais na área de pós-colheita mesmo. E por influência dos nossos professores mineiros, acabei indo para Viçosa, né? Na Universidade Federal de Viçosa, onde fiz meu mestrado, que foi até com um assunto maravilhoso, foi pipoca, milho e pipoca, né? Colheita, secagem, armazenamento. Então eu falo que o meu mestrado foi um assunto bem interessante. E aí ingressei no doutorado e a coisa pesou um pouquinho mais, porque entramos em modelagem, elementos finitos, aí complicou um pouquinho mais, mas mesmo assim foi satisfatório. Foi uma grande escola, né? Como todos conhecem, a Universidade Federal de Viçosa é uma das principais escolas agrárias do Brasil. E aí também fiz pós-doutorado, mas em outra época, também na mesma área, né? Fui para o Rio Grande do Sul trabalhar na indústria, né? Eu trabalhei na GSI, que é da AGCO. Trabalhei um tempo lá na indústria de silos e secadores. E não tem como, o doutor tem que voltar para a academia, né? Exato. Aí eu voltei para a academia há 20 anos atrás, para começar com agronomia, lá em Campo Mourão. Né? Inclusive, eu participei da montagem do curso de agronomia integral e noturno, o primeiro curso de agronomia noturno do Brasil, lá em Campo Mourão. E esse ano eu faço 20 anos de agronomia. Que legal. Já tem uma história. E aí, assim, era uma faculdade privada, né? Nós, como temos uma carreira mais acadêmica, precisamos dessa questão de pesquisa, enfim. Eu fiz concurso para minha área, né? Que era aqui na UFMT, né? Só que lá para Rondonópolis, mas me puxaram para Sinop, felizmente. Né? E aí acabei vindo para Sinop já há quase 18 anos, né? Então tem um tempinho aí. Iniciamos com agronomia, né? Chegamos quase todos juntos, né, Rogério? Sim. Fomos todos na mesma época. E aí a gente trabalhou, montamos agronomia, primeiras turmas, aquele desafio imenso aqui no
num campus que a gente nem tinha, na verdade, né? A princípio a gente alugava salas de aula em outra faculdade, depois construímos o nosso campus e ainda em construção, construímos a nossa agronomia e depois me colocaram no desafio de montar engenharia agrícola e ambiental, né? Como era a minha formação, onde tem maior força, né, na minha área de armazenagem, então topei o desafio. E aí montei engenharia agrícola e ambiental com uma excelente equipe de colegas que nos auxiliaram nesse processo. E aí então esse ano, 2024, faço 20 de agronomia e 15 de engenharia agrícola, né, com muita história para contar. Acabamos de falar de uma excelente aluna da primeira turma de agronomia que assumiu lá no Texas, né, como professora, Marina. Espero que ela nos assista, né, Marina, né, que ela tenha um caminho de sucesso, né, mesmo fora do Brasil. A gente sabe que nossos pratas da casa são sensacionais e só nos dão orgulho. Que legal. Bom, eu percebi na hora que você começou a falar que você já tinha o dom do microfone, mas não sabia que você tinha trabalhado na rádio. Comunicação acho que é algo que está dentro da gente, né? Sim. Eu entrevistei o professor Ulisses Antoniazzi e ele contou também, eu fui radialista, trabalhava durante a faculdade para complementar a renda, né? Muito bacana. Bom. Essa história da Marina me deixa bastante contente, lembro, né? Fui homenageado na primeira turma. Fomos, né? Eu lembro. Você também. Sim, você aquele também, baile foi memorável. O Fred, E hoje nós temos alguns alunos ex-alunos morando fora do Brasil. Isso é um orgulho pra gente. Até escrevi ontem no Instagram. É uma sensação de missão cumprida, né? Exato. Sol, eu sei que esse processo, né, da gente construir, montar um curso em um campus em construção, não é fácil, mas eu acho que, assim, vale muito a pena a colaboração. É um estresse grande. Sim. E aí a gente acaba dando um passo à frente depois. Os que vão vindo vão assumindo essas etapas administrativas. E eu posso dizer que hoje a gente tem a oportunidade de realmente exercer aquilo que a gente treinou e fazer algo que nos deixa, pelo menos, mais tranquilos, não menos trabalho, né? Exato. E você vem aí fazendo muitas pesquisas. No final, eu quero que você conte sobre os eventos que você organiza e tem um vindo aí. Exato. E essa contribuição é muito boa, né? Eu tenho a agradecer toda a contribuição que você tem dado nos cursos de ciências agrárias. E, Sol, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa questão de armazenagem de grãos. Okay. Quando nós conversamos, o Sérgio falou, eu falei para o Sérgio, nós precisamos trazer professores da UFMT. Por incrível que pareça, a turma fica um pouco receosa de vir falar aqui, como se não estivesse falando no dia a dia para o público, Sim. né? E eu lembro, Sol, quando eu cheguei aqui em Sinop, de ouvir diariamente nos jornais que o grande gargalo do Brasil era o armazenamento. Eu acho que a gente pode colocar esse verbo no presente, porque ainda é. Eu acho que se os caminhões pararem de transportar os grãos, não tem onde colocar o grão que é produzido no Brasil, e a gente vem aumentando cada vez mais essa capacidade produtiva. Esses desafios ainda continuam, Sol? O armazenamento, a armazenagem de grãos no Brasil não conseguiu evoluir com a velocidade da produtividade e aumento de produção? Só piora. Só piora, infelizmente, Rogério. Realmente é o nosso calcanhar de Aquiles, é o armazenamento. Eu lembro que meus professores que me influenciaram para ir para essa área, né, o professor Luiz e o professor Adriano, desde a década de 90, quando eu fazia graduação, já tínhamos esse problema de déficit de capacidade estática no Brasil. E só piorou. Por que piorou? Porque nós temos números de produção excelentes a cada ano, mas a armazenagem não consegue acompanhar. Não consegue por vários motivos, de investimento, talvez, de conscientização, de cultura também, né? Então, se eu fizesse uma prova para os meus alunos, tanto de secagem, da agronomia, quanto de armazenamento da agrícola, e fizesse qual é o principal problema de armazenagem no Brasil? É o déficit de capacidade estática. E dele, tudo se origina, todos os outros problemas, né? Então, é de praxe, a gente sabe, né, que, por exemplo, perdas. Todo mundo fala em perdas nas estradas e tal. Isso não é o principal, né? Nós temos muitas perdas qualitativas. Imagina uma carga úmida sendo transportada, ficar horas ou dias na fila. E assim, eu participo de grupos, né, no WhatsApp, de grupos da armazenagem, de
de unidades armazenadoras que recebem. São coisas assim que me assustam, ainda me assustam, não sei porquê. De empedrar totalmente a carga, enfim. Então aí temos perdas qualitativas, quantitativas, temos as perdas financeiras, porque se você é obrigado a desovar na época da safra, você tem preços menores. Então, nós temos uma rentabilidade menor para o produtor. Frete nem se fala. Se conseguir, preços lá em cima. Lá em cima. Então, frete também é uma coisa bastante séria. E ninguém melhor que nós, que estamos aqui, às margens da 163, para entender o problema que é o déficit de capacidade estática. Entupimento das vias de escoamento. Então, assim, hoje no Brasil, nós temos, em média, mesmo com essa estimativa de quebra, né, de produção esse ano, porque condições climáticas, o Brasil, em geral, ele vai manter um déficit de 30%. O Mato Grosso, o ano passado, a gente tinha um déficit de 50%, porque nós produzimos 100 milhões de toneladas e nós tínhamos 49, continuamos com 49 milhões de toneladas de capacidade estática. Se cair a nossa produção para 86, 70, que seja, a gente vai ter... Ainda vai ter o dobro, Nós ainda veremos montanhas de milho a céu aberto, né? Mas o Mato Grosso é o que mais investe, mas para correr atrás do prejuízo de décadas da gente não ter investido em capacidade estática, do governo não ter se alertado antes, né, para esse problema, das associações aqui não ter se alertado para esse problema. O Sul é bem diferente. Tem déficit lá? Tem. Mas as cooperativas fizeram um trabalho muito bacana lá desde a década de 80. Então você tem unidade armazenadora em qualquer lugar que tu vá. Tu encontra uma unidade armazenadora, principalmente no Rio Grande do Sul. Fato das cooperativas e as principais indústrias estão lá. Eu trabalhei lá numa indústria, então é feito um bom trabalho no quintal de casa, vamos dizer assim, né? Então tem esse fator também. Para você ter uma ideia, o Rio Grande do Sul tem praticamente o dobro de unidades armazenadoras que nós temos aqui no Mato Grosso. Lá tem quase 4 mil unidades. Nós temos aqui 2 mil e pouca, mas a nossa capacidade estática é maior do que no Rio Grande do Sul, né? Pelo tamanho das nossas unidades armazenadoras. Isso é bom? Não necessariamente. Eu ter um elevado número de capacidade estática não significa que seja interessante em termos de armazenagem com qualidade. Porque as nossas principais estruturas são graneleiros. E antigas também, né? Teve um ganho depois de algumas ações do governo, mas quando você diz, Sol, que a infraestrutura física não conseguiu acompanhar o aumento da produtividade, é como se você pudesse dizer o seguinte: eu vou plantar grama e construir uma casa. A grama pega muito mais rápido do que você fazer a casa. Então isso vem realmente de um plano diretor e de uma estratégia. Todo mundo sabia que o direcionamento lá desde a década de 80, 90 da produção agrícola para o Centro-Oeste iria precisar disso. Sim. Iria precisar de vias de escoamento, e hoje a gente trabalha com vias praticamente rodoviárias, então a gente vê o caos que está a 163. Ontem, o conjunto de paralisações e acidentes na 163 gerou 4 horas de fila. Nossa. Né? O pessoal que estava conosco demorou 4 horas para conseguir voltar para Rondônia. E então essas estruturas, é difícil, por mais que você tenha investimento, você não faz um armazém de 500, 600, 700 mil toneladas de um dia para o outro. Não. Né? E aí depois você vai nos dizer quais são as vias que podem ajudar o produtor a melhorar a sua produção, produtividade e qualidade do grão armazenado. Porque acho que o trabalho dentro da porteira ele é muito bem feito, né? E aí, quando você fala para nós que o Brasil não tem uma boa condição de capacidade estática, seja dentro da propriedade ou associações ou terceiros, o produtor começa a perder na negociação, né? As perdas são muito maiores do que na negociação. Na verdade, assim, eu concordo contigo que o trabalho dentro da porteira é muito bem feito em saber o que plantar, quando plantar, como plantar. O nosso produtor brasileiro, produtor agrícola brasileiro, ele é fantástico, ele é um dos mais competentes que a gente pode encontrar, né? Mas quando a gente fala de pós-colheita, e quando a gente fala quando a gente fala de produtividade, não é aquela da máquina. A produtividade é quando eu entrego ou quando eu sei quanto que eu produzi realmente tirando impureza e avariados e a umidade.
É isso que vai sobrar. Porque, por exemplo, eu tenho ataque de pragas, aquilo ali vai afetar minha produtividade, não é? Mas e os avariados? Isso também é um problema de produtividade. Porque vai ser descontado do produtor. Exato. Então, a gente tem que conscientizar melhor, esclarecer melhor exatamente o que significa produtividade. Não é na máquina, não é na colhedora. Produtividade é quando eu entrego numa unidade de terceiro que não é o ideal, elas fazem o papel delas, ok, né? Elas estão ali prestando um serviço sensacional. Mas o ideal não é a unidade dentro da porteira. É dentro de casa, é próxima do talhão de produção, com uma gestão campo, unidade armazenadora. Ali é um elo, é uma cadeia, ambos trabalhando em sintonia. Não tem como ser diferente. Legal. Vou aproveitar que você tocou nesse assunto e eu quero que você explique melhor. Sim. Lógico, né? Tô com um profissional técnico aqui, tem que explorar. Com certeza, fica à vontade. A perda. Então, quando eu chego agora no milho, né? Nós vamos fazer agora a estimativa de rendimento. Então, vamos lá no campo, conta número de plantas por metro, conta quantas espigas tem, pesa espiga, pesa grão. Conseguimos fazer uma estimativa, 130 sacos por hectare. Okay. Dessa estimativa que eu fiz da planta em pé, okay, com o grão cheio lá no caso do milho, para o momento que a máquina entra, começa a atuar, depois da máquina ela descarrega num transbordo, do transbordo para o caminhão, do caminhão para a balança, da balança. Como que está hoje a situação em termos de perdas do que realmente poderia ser para o que foi? Eu lembro de um evento que nós participamos da Embrapa e eu fiquei assim abismado em entender que na cadeia tinha algo em torno de 35%. Falei, gente, 35% do que eu gastei para produzir está sendo perdido, e não é só no caminhão que vai pingando, não. É o que fica na lavoura. Ah, mas vai virar nutriente de novo. Mas eu gastei para fazer aquele grão. Ele tem que ser exportado, né? Sim. Até chegar no consumidor final. Ainda tem esse gap ou nós temos ainda como se diz, um Grand Canyon nesse meio aí? Eu sou meio assim reticente em falar de percentuais de perdas, porque tudo é muito relativo. Falar do milho no Centro-Oeste, em Mato Grosso e em Sinop, eu tenho uma situação. Então, assim, tu falou ali da estimativa de uma produtividade por talhão, ali, por hectare. Esse 130 foi corrigida a umidade para a base comercial? Né? Então já começa ali. Nós temos uma facilidade de colher milho. Então, o milho é mais tranquilo. Qual que é o problema do milho? Que talvez eu vou ter um cômputo de perdas lá quando eu entregar. Se, por exemplo, no ano que a chuva adentra maio, eu posso ter uma incidência ali de alguns fungos, né, que vão me promover ardidos. Exemplo da diplódia, Fusarium está sempre ali presente, né? Mas o Fusarium, a gente não tem como se livrar dele tão facilmente. Mas aí, em anos em que a gente tem uma maior umidade no ar ali, quando o grão já está formado, enfim, a gente vai ter maior incidência de ardidos. Se for um ano mais tranquilo, por exemplo, eu acredito que esse ano as chuvas já estão parando, né? Agora nós estamos em final de abril, então eu acredito que a gente não vai ter situações de percentuais de ardidos tão elevados, a não ser aqueles que fugiram da janela, né? Exato. E ontem a gente veio de um evento ontem em Sorriso e muitos produtores dizendo que o milho está chegando e a chuva continuando. Então, exatamente. Você falou bastante desses fungos de final de ciclo. Isso é um problema. Então, isso tudo reflete no que vai me sobrar, na produtividade. Se nos transportarmos lá para o sul, a colheita do milho é um caos, porque colhe em junho, maio, junho, julho, que é inverno, né? Saindo do outono, entrando no inverno. Lá é frio. E muitas vezes chuvoso. E chuvoso. E aí, assim, ao passo que aqui a gente tem que correr para colher, para a umidade, a gente não perder a base comercial de 14 e colher a 11... Eu tenho ali uma perda de massa de água que eu poderia comercializar como se fosse grão, né? Lá no sul é o contrário. Eles colhem milho lá com 30%, 35%. Eu sei, porque minha família é produtora agrícola. E de brotar grão na espiga. Porque não, mesmo que não chova, não tem calor para baixar a umidade e não dá para colher. Né? E aí a secagem é fundamental. E aí o milho gasta-se mais para secar milho do que soja, porque o milho ele é higroscópico, né? Então tem essa questão. E aí do contrário, a colheita da soja, eu gosto de fazer essa ponte sul e aqui, porque são os dois extremos que temos, né?
a colheita da soja ela é mais tranquila. E aí, se colhe em janeiro, fevereiro, ela não chove em janeiro, fevereiro, mas também temos Laninha e El Ninho que dá cada susto que a gente nunca sabe o que fazer. Mas normalmente a colheita é mais tranquila, ao passo que aqui, e aí assim, falar de produtividade de soja é muito relativo. Você pode medir no campo, mas aí quando você tira lá do caminhão, quanto tempo ficou no caminhão? Você pode até fazer uma classificação no campo. Só que sabemos que grãos são seres vivos, respiram, e quanto maior a umidade, maior o metabolismo. E imagina, né, numa carga, debaixo de lona, nesse nosso calor tropical. Dentro de uma sauna. Exatamente. Né? Os ardidos só vão acabar se intensificando, aumentando o percentual. Então, o que se mede na saída, e aí tem as brigas, né, do produtor com as unidades terceirizadas. Ah, mas aqui saiu de um jeito, lá. Mas quanto tempo ficou esse produto na carga? Nesse tempo, houveram transformações. Qual é a receita? Tenha sua unidade em casa, por favor, que é o ideal, né? Pelo menos os riscos são menores, as perdas são menores. Você ganha no time, né? E outra, né? Quando chega lá, você tem que descontar a impureza, que tu comentou bem, da máquina, vai para o transbordo, isso quebra grão, vai promovendo mais e mais impurezas. Então, primeiro de tudo, tira a impureza. A unidade terceirizada, ela não devolve a impureza. Fica lá. Mas ela pode utilizar. Ela pode, inclusive, devolver 1% se for grãos quebrados, quando ela vai fazer a expedição. Uhum. Esse 1% o produtor poderia ter em casa, guardadinho ali também. Em termos de umidade, quando faz em casa, gasta-se energia, gasta-se combustível para secar. Mas não naquelas tabelas exponenciais que as empresas terceirizadas praticam. Eles estão errados? Não. Eles estão prestando um serviço remunerado. Né? E o produtor se submete a isso. Exato. E o que eu acho mais intrigante é justamente os avariados. Que o avariado vira grão bom. Como assim vira grão bom? Eu faço padrão. Eu compro ele por um preço muito baixo, faço o padrão com um grão bom e aquele grão totalmente avariado, ele vira grão bom. Porque hoje, está dentro da porcentagem. Quando você fala faço padrão, existe uma porcentagem mínima de avariados. Exato. Mas quando colhe e coloca tudo para dentro, nas misturas deu lá, não sei se é 8%. Soja, grupo 2, né? Cada produto tem um percentual. Mas vamos falar da soja grupo 2 commodity, que não é para consumo in natura. É 8%. 8%. Então, 8% eu posso devolver. Lógico que, assim, eu acho importante a gente falar que nós devemos segregar produto, não misturar, né? Grão bom com grão ruim, e isso durante a armazenagem é um problemão, né? E aí a gente não tem capacidade estática. Como é que eu segrego o produto? Como que eu vou dividir? Se eu já não tenho onde pôr, ainda vou ter que dividir lá dentro. Isso é uma característica que a gente vê muito na colheita de semente também, porque o produtor não consegue ter um grande número de pequeninas estruturas para dividir isso. Né? E aqui no Mato Grosso isso fica mais grave, porque nossas estruturas são gigantescas. Exatamente, mas temos alternativas de armazenagem que precisamos desmistificar, o produtor precisa entender melhor e parar de olhar como solução emergencial, que, por exemplo, os silos bolsa, né, que é uma das minhas linhas de pesquisa. O que a gente olha que os argentinos fazem nos deixa até envergonhados, né, da gente falar que silo bolsa é uma solução emergencial. Eles praticamente só armazenam em silo bolsa. Tem empresas de arroz, e arroz se comercializa por qualidade e não por quantidade. Eles só armazenam em silo bolsa, inclusive soja úmida. Arroz úmido. Arroz úmido. Exatamente, não exatamente com umidade alta. Próxima daquele vai beneficiar. Para deixar para secar na hora do beneficiamento. Isso é um aumento da tecnologia. Mas calma aí que nós já vamos chegar no silo bolsa. Sim. Antes disso, em termos de máquinas e equipamentos, eu lembro, né, a gente já conversou bastante, ultimamente, como aumentou o número de professores e a gente, né, vai fazendo outras coisas, faz tempo que a gente não fala sobre isso, mas e os equipamentos em si? Eu lembro de você dando aula e mostrando as metodologias para cálculo de perdas na colheita após a passagem da colhedora. Os equipamentos melhoraram hoje ou ainda existe uma falta de capacitação do RH, do recurso humano, para poder operar esse equipamento? Na pós-colheita, assim, até a colheita, a gente tem avanços espetaculares.
É coisa assim que a gente nem imaginava. Eu fui professora de mecanização também, né? Máquinas e mecanização. O que a gente acompanhou de evolução, né, nesses últimos anos é coisa impressionante. As máquinas melhoraram muito, então. As máquinas do campo. Sim. Na pós-colheita, melhorou? Mais ou menos. A gente ainda está muito na década de 80. Quando você fala as máquinas de pós-colheita, você está dizendo aquele material que saiu, o grão bom e as impurezas do campo, na hora de entrar no armazém, ele tem que passar por um equipamento de limpeza. Sim, é isso? Sim. Que máquinas temos, né? Nós temos máquinas de pré-limpeza, temos transportadores, que entra como máquina porque está movimentando, né? Correias, elevadores, fitas, headlers, exatamente, né? Secadores, com as respectivas fornalhas que precisam de avanços também, né? Pós-limpeza, pode-se usar? Não muito, mas utiliza, né? Estamos falando especificamente para grãos, que se entrarmos no universo da semente, aí é outra história. Então, assim, dessas máquinas, pouco se evoluiu. Eu lembro que quando eu trabalhei na GSI, há mais de 20 anos atrás, a GSI trouxe tecnologias que a gente desconhecia totalmente. Por exemplo, um secador que era totalmente automatizado. Imagina na mão do produtor ou de qualquer um que seja, e ainda era em Fahrenheit. Eu lembro que tinha umas coisas bem complexas. Você diz, trouxe de fora mesmo. Porque a GSI, ela comprou uma empresa nacional, né? E aí, para nacionalizar, só que trouxe os equipamentos, porque a GSI é a maior empresa de silos e secadores dos Estados Unidos. Né? Ela é americana, e aí ela comprou uma empresa nacional. E aí, para nacionalizar cada equipamento, eram etapas, assim... Árduas e muito lentas e demorosas, enfim. Então, muito da tecnologia ainda se mantinha americana, né? E naquela época a gente ficava até assustado. Meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer esse negócio totalmente automatizado? Isso há 20 anos atrás, né? Mas o que nós temos, assim... vamos falar de secador. Mais de 90% dos secadores no Brasil é de fluxo misto, que é o de calhas ou de colunas. Isso se utilizava na década de 80, ainda continua. O que mudou? Foi melhorando uma coisa ali, uma coisa aqui, tal, mas é o mesmo tipo ainda, não tem inovações, né? Além do fluxo misto, temos secadores de fluxo cruzado, que também teve algumas melhorias, também trazidas, né? Eu lembro quando eu estava lá, a GSI trouxe tecnologias diferenciadas. Pré-limpeza eu acho que evoluiu mais, viu, Rogério? Acho que pré-limpeza... Ela teve alguns avanços, né? Inclusive dela ser mais fechada, porque antes elas eram totalmente abertas. Então, imagina aquele ambiente ali da limpeza, era muito complexo. As fornalhas, eu tenho visto ultimamente alguns avanços. A armazenagem não tem muito o que dizer, enfim, é uma estrutura. Uma estrutura fixa. Exatamente, né? Agora, o que não tem avançado? A tecnologia ali, a parte de telemetria, a parte de automação de processos. Está começando lentamente caminhar para isso. Armazenagem 4.0, a gente precisa disso aqui, ó. Eu preciso daqui, Quem não mede não controla, né? Só se você não tiver uma forma de entender os dados que você está gerando, você está perdendo, só por isso. Exatamente, você tem que acompanhar em tempo real o que está acontecendo dentro da sua unidade armazenadora, é o seu cofre, está tudo ali dentro. Né? Imagina, eu sempre, quando eu começo nas minhas disciplinas, em ambos os cursos, da agronomia ou engenharia agrícola, eu já saio calculando capacidade estática e faço eles transformar em valores, para entender que o universo é esse, está tudo ali é o cofre. E precisa ser bem guardado e bem monitorado. O que monitoramos? Termometria agora, Rogério. Depois de décadas que evoluímos do sinal analógico para digital. Mas tem muita gente apanhando com os sensores digitais. Porque temos sensores e sensores, né? E é um ambiente bem adverso para esse tipo de tecnologia. Acredite, ainda tem unidade armazenadora que o sistema de termometria é manual. Nossa. De ter que chegar lá no silo. Exatamente. Eu confesso que eu fico muito assustada. Eu fico muito assustada com esse tipo de coisa. Mas assim, eu acho que estamos começando. Abriu-se os horizontes agora de quem está na área, né, principalmente das indústrias, né, de que precisamos avançar. Com certeza. E ficamos para trás nessa questão de melhorias. Olha, bom, em primeiro lugar, né, suas aulas
tem dado bastante certo, porque nós fomos viajar, vocês não estão vendo, o Sérgio está aqui atrás, né, que é do marketing do projeto, e ele passamos em frente a um silo, aí ele falou, a professora Solenir falou, esse silo é um dos maiores, não sei quantas mil toneladas, fizemos o cálculo lá. Então, é importante trazer a realidade, eu sei que você está sempre, né, ligado à indústria. Eu tenho certeza que você está gostando desse bate-papo. Então vamos aproveitar essa pausa para te dar um recado da Momesso. A Momesso conta com o CEM, Centro de Excelência Momesso, onde são feitos testes constantes de novas tecnologias e também o aprimoramento dos equipamentos por ela desenvolvidos, além da realização de treinamentos para empresas, clientes e parceiros. A grande expertise da Momesso está em criar parcerias duradouras, oferecendo soluções personalizadas para o tratamento de sementes. Para conhecer mais a Momesso e também o Centro de Excelência, acesse www.momesso.ind.br. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. De uma empresa para você, né, que ele queria um cálculo que eu não sabia fazer, mas se hoje nós temos equipamento que pode reciclar aquela energia e outra, se eu estou secando o grão, eu não posso ter variação da temperatura no processo de secagem, e a fornalha onde a massa, a biomassa que está sendo queimada nem sempre é homogênea. Então, assim, para gerar calor, você tem que gerar o calor e utilizar. E perder isso é uma fonte de perda de recursos, não é o grão propriamente dito, mas você está gastando mais do que precisava para obter o mesmo resultado, né? E as pessoas para operar esses equipamentos 4.0? Os técnicos, o time do chão de fábrica, os turnos, eles conseguem se conversar e está todo mundo alinhadinho, capacitado para isso, a gente tem que dar mais treinamento ainda só. Esse também é outro grande problema, outro grande desafio, mão de obra qualificada. Eu sempre falo, quem está lá é o tiozinho, sem desmerecer aquelas pessoas que estão há 15, 20, né? Tenho excelentes amigos, né, que estão como supervisores operacionais e que fazem com maestria o que eles têm na mão. Mas a equipe numa unidade armazenadora, ela é muito, muito pequena, porque você tem ali picos de safra que você precisa de uma equipe maior. E aí você conta com safristas que não entendem de absolutamente nada, não tem treinamento, eles não têm formação técnica, não tem nada. Então, são simples operários que estão ali para operar aquela fornalha, para ligar ou desligar os motores de aeração. Então, esse é um dos grandes problemas, a falta de profissional qualificado, de equipe qualificada para guardar o que tem ali dentro do cofre. E que eu falo, eu faço muitos cálculos com os alunos, espero que o Sérgio tenha aprendido, viu, Sérgio? Qualquer perda, Rogério, tipo assim, aqui na nossa região, se faz aeração praticamente todos os dias e nós temos umidade relativa baixa na maior parte do ano, por incrível que pareça, até em janeiro. Eu e o professor Lúcio, nós temos uns silos protótipos instrumentados ali, e a gente verificou que até em janeiro a gente estava com umidade relativa baixa. Para eu manter, por exemplo, a soja 14%, eu tenho que ter umidade relativa de 75%. E quando eu tenho 75% cravado, não tenho. Então, assim, eu estou perdendo massa de água dentro da unidade armazenadora fazendo aeração diariamente. E por que faz? Por medo. Por desconhecimento, por falta de uma base, de um treinamento. Então, assim, o que eu pego muito forte nisso, né, até nos treinamentos, nos cursos, o operacional pós-colheita precisa de consciência, debate, precisa sentar à mesa e precisamos treinar as pessoas. Hoje, felizmente, a gente, em relação às fornalhas que tu comentou, nós estamos caminhando para automação. Eu sou totalmente favorável, porque aí você
Porque o custo da secagem, ele é um fator bastante elevado ali no processo como um todo. Se eu errar, se eu tirar 2 pontos a mais de umidade, eu aumento o custo em energia. De uma massa de milhões de quilos, né? E muito mais no final, porque eu estou tirando uma umidade lá do centro, que é mais difícil de tirar. Então, assim, um dos grandes problemas que virão em breve é combustível. Para secagem. Esse vai ser um dos... E aí, a automação, ela vem para auxiliar, para que a gente não desperdice energia. Seja mais eficiente, né? Exatamente, não desperdiçar energia. E quando você fala que a empresa, o operador, está aerando aquela massa de grãos com medo de que ela ganhe umidade e a umidade está baixa. Eu tenho um grande amigo que veio da área industrial de cana, ele trabalha na área de operação, de produção e faz muito cálculo de termometria. Os secadores que ele seca grão ou semente, muitas vezes ele seca com o ar a temperatura e umidade ambiente, que é isso que você está dizendo. Exato. Ele mantém só uma chama piloto lá para não desligar, eles trabalham com gás, para não desligar o secador, a fonte de calor, mas não precisa. Não precisa porque o ar já está seco o suficiente para poder fazer a diferença de potencial e tirar a água da semente. Então, se o produtor deixa o seu silo ligado, realmente vai reduzir a massa de grãos que está lá dentro. Se reduziu a massa de grãos, reduziu o dinheiro que ele tem. Aí eu vou aproveitar esse gancho para lhe fazer uma pergunta. Eu ouvi em alguns comentários de que as unidades de armazenamento acreditavam que a contaminação por micro-organismos, os grãos ardidos, mofados, estavam causando perdas expressivas de tonelagem armazenada. Aí eu pergunto, será que isso é realmente da ação dos micro-organismos ou pode ser uma redução de umidade do grão em condição do nosso ambiente ou essas atividades de aeração contínua desnecessárias? Sim. Eu creio que é um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores. Mas a gente está com a umidade na base comercial. Mas a gente tem É porque tudo é uma questão de equilíbrio, né? Então, assim, se eu fizer aeração com o ar externo, numa umidade relativa baixa, ele vai secando por camadas. Ele vai resfriar, porque o objetivo da aeração é resfriamento do grão. Ele vai resfriar, mas ele vai secando por camadas. Então, eu vou ter uma massa fresca, mas eu não estou exatamente sabendo que a umidade está lá embaixo. É uma frente de secagem, aí né? É um pouco enganosa essa questão de que, não, mas a minha umidade está no padrão. Porque quando eu descarrego um silo, eu tenho um cone invertido, certo? Sim. Eu tenho mistura de camadas. Então, eu tenho mistura de umidades que acaba ficando mais ou menos dentro da média em alguns casos. Mas a gente sabe que aqui na nossa região, esse é um dos grandes problemas. A maioria, a soja principalmente, que ela perde água com mais facilidade, de sair com 12%, 11%. Isso é um prejuízo. Isso vamos fazer um parênteses aqui. Isso é só um problema financeiro. Porque quanto menor a umidade do grão, para o nosso clima, melhor. Eu tenho uma melhor condição de armazenagem, porque eu estou baixando o metabolismo do grão. E inibe a atividade do micro-organismo. Exatamente. Também. Em relação a micro-organismos, nós temos sim, se dependendo da condição que tiver, dependendo de como foi secado esse produto. Você tem uma massa homogênea em termos de umidade que não existe. Não tenho como ter 100% todo mundo a 14 dentro de um silo ou de um graneleiro. Isso é ilusão. Se eu tiver, né, a questão assim do equilíbrio, da umidade de equilíbrio abaixo da umidade, eu vou ter um prejuízo financeiro. Em relação, eu ia falar dos micro-organismos. Se eu tiver pontos com alta umidade ali no meio da massa de grãos, eu vou ter ali uma atividade de micro-organismos, principalmente fungos, que vão respirar juntamente com o grão, promover ali, liberar mais calor, água, aquela coisa toda. E o grão, ele pode consumir sua própria energia. Aí eu tenho redução de matéria seca. Então, isso dependendo do número, da quantitativo, de incidência, como está essa massa. Eu ia fazer um link agora com a situação nova que a gente tem, que é a tal da anomalia que ninguém sabe exatamente o que é. Eu acredito que se esses relatos são recentes, esse é um dos fatores. O que me relataram? Que não estão conseguindo baixar a temperatura.
Então isso está ligado a metabolismo acelerado. Exatamente, eu não sei o que tem ali dentro. Sabemos em termos, mas assim, não dá pra gente afirmar, por enquanto, ok, né? Mas vários produtores e armazenistas falaram, Sol, eu não tô conseguindo baixar de 30. Olha só. Tô fazendo aeração, não consigo baixar de 30. E até eu lembro que, né, um ex-aluno nosso, um grande colaborador da gente, eu falei, vende, você não sabe o que você tem na mão. Nós não sabemos. E assim, felizmente ele vendeu, depois a soja caiu de preço, ele vendeu na hora certa. Então é um conjunto de fatores. Entendi. Eu tenho quebra técnica por perda de massa de água, por respiração do próprio grão consumindo a sua própria energia, sua matéria seca, e a questão fúngica ali e além de tudo tem a questão de micotoxina, que a coisa só piora. Não é fácil não. Precisa de estudo e precisa de técnica, né? Exatamente. Sol, eu sempre tive uma dúvida, quando a gente fala em silos metálicos, aquela camada de grãos que está aí entre 40 centímetros e 1 metro da lateral, com a variação de temperatura entre noite e dia, pode ocorrer condensação da água do grão na parede do silo e isso aumentar essa atividade de micro-organismos? Isso você que convive já viu ou é realidade isso? Sim, em termos, né? Por que a gente consegue armazenar aqui no Brasil o clima tropical, né, dessa forma? Porque o grão é um bom isolante térmico. Ponto. O grão é um bom isolante térmico, né? Essa influência externa, mesmo em silos metálicos, ela é muito pequena, ela é muito próxima da parede. Vou falar ali uns 15 centímetros. Não adentra. Não é no grão, é o ar intergranular que altera de temperatura. E aí, por convecção, nós temos correntes de ar. Então, se aquece próximo da parede, esse ar sobe, chega lá em cima, a massa está um pouco mais fresca, a gente chama fenômeno de migração de umidade. E aí eu tenho uma inversão de correntes que começa a carregar a umidade, aí leva para uma zona de alta umidade no fundo, e ali sim eu posso ter condensações. E em cima eu sempre tenho condensação porque eu tenho bolsão de ar quente, né? Mas sim, tenho influência? Tenho. Lá no sul, agora na entrada do inverno é o contrário, porque o ar próximo da parede vai ficar mais frio, vai descer, né, por convecção, e aí ele sobe ali no meio da massa, fazendo zonas de alta umidade na parte superior. Por que eu falo isso com bastante certeza? Porque isso também é base do armazenamento, tem estudos, né, bastante já de vários pesquisadores de renomes, enfim, sobre essa influência em camadas de grãos da condição externa. E eu também trabalhei muito tempo instrumentando silos bolsa, né? Então, assim, imagina, o silo bolsa parece uma estrutura tão sensível ali, sob o sol, enfim, e a influência no silo bolsa é no máximo 15 centímetros. Então tá. A gente achava nos primeiros estudos que tinha dado problema no sensor, mas fundo, é uma linha contínua. E não, exatamente, porque o grão, se o grão não fosse um bom isolante térmico, meu amigo, nós não armazenaríamos. Não, a gente ia precisar de tecnologias que a gente precisa caminhar para ela, que é o que usa em semente. Essa é uma preocupação e a preocupação está realmente ligada à semente, né? Porque essa parede metálica aí, se causar variação de umidade na semente, pode aumentar algumas características que aceleram a deterioração. Mas tem algumas tecnologias não, alguns meios que dá para auxiliar. Sim. Pintura, manta térmica. Exatamente, né? Pintura, mas assim, não é qualquer tinta branca. Não. Precisa ele tem tintas especiais que tem até composto de porcelana, enfim, que ajuda bem. E reduzem 5 graus. Sim, sensacional. São medidas não tão baratas, mas aparentemente simples, né, de serem realizadas e realiza uma vez só. Muito bom, muito bom. Que bate-papo bacana, mas vamos aproveitar esse intervalo para falar do novo aplicativo da Agrosol Sementes. O que já era bom ficou ainda melhor. A nova versão do app da Agrosol, além de disponibilizar a rastreabilidade expandida para todos os clientes, que conseguem acessar informações detalhadas sobre todos os lotes de sementes adquiridos, passa agora a se tornar também uma plataforma de acesso a ofertas e a realização de orçamentos, de uma maneira simples e intuitiva para qualquer produtor interessado. Basta baixar o aplicativo gratuitamente e aproveitar os benefícios da semente na palma da sua mão. Disponível na Google Play ou na Apple Store.
Sol, voltando no assunto de monitoramento. Você falou que trabalhou, né, com esses sensores. Hoje nós temos disponibilidade e é acessível isso para silo. Primeiro, monitorar volume, né? Porque se parar para pensar, embora você sabe quanto entra por minuto, mas se não tiver o sensor para saber a altura que está o silo, como o grão está se comportando, a sua acomodação estática, às vezes ele fica preso na lateral, pode ocorrer um tombamento até estragar o silo, isso é um perigo grande. Como que está a tecnologia em termos desses sensores e desse monitoramento de temperatura, de umidade e até mesmo de volume de silo? A gente precisa primeiro resolver a questão do monitoramento da temperatura, da massa de grãos e outros fatores, né, que a gente precisa agregar aí, que é a umidade relativa, é CO2. CO2 tem uma resposta imediata do que está acontecendo na massa de grãos. E se eu tiver um bom monitoramento desses fatores, eu consigo ver o volume de grãos pela temperatura. Então você tem gradientes de temperatura que mostram se o espaço está vazio ou cheio lá dentro. Exato, porque o grão é um bom isolante térmico. Então, assim, o sensor lá em cima que está com uma temperatura baixa e logo acima está com uma temperatura muito maior, significa que meu nível está ali. Mas sim, precisamos de sensores de níveis, né? Do nível da massa de grãos ali. Mas a temperatura ainda... Precisamos resolver a questão dos sensores digitais. É um avanço já, porque o sinal do digital, né, comparado ao analógico, mas ainda tem sensores que não estão muito bem adaptados para o local em que eles foram colocados. E além de ter o sensor, você precisa saber se ele está calibrado, se a montagem foi feita de forma correta, porque eu já peguei a marcação no painel e apontar um ponto dentro do secador ou do silo, e na verdade quando você estimula o sensor, ele é outro. Né? Exatamente. Então, e além disso, não é só o sensor, mas o que vai ser feito com aquele dado que está sendo coletado. Porque o dado ele tem a seguinte característica: todo dado nasce, se desenvolve e morre. E ele morre quando ele vira informação. Né? E se não virar informação, aquele dado está perdido. Então, não é só para o operador olhar se está correto lá, né? Você precisa monitorar e armazenar esse dado para saber o que está acontecendo lá dentro. Mas é interessante saber que já tem evolução nesse sentido, e eu acho que para melhorar essa característica do que a gente está fazendo, isso tem que crescer muito mais. Sim. Bom, o que mais tem impactado em termos de tecnologia hoje o armazenamento de grãos no Brasil? O que você vê hoje? Tanto impactado para o bem ou também impactado para problemas no armazenamento? Como a tecnologia do mundo atual, nas unidades armazenadoras, ela ainda é bem pouca, eu acho que toda a tecnologia, por enquanto, ainda está sendo bem-vinda. Né? Claro que temos que, né, essa questão da telemetria ainda é algo a ser melhorado, a ser melhor implementado. Nós precisamos de armazenagem 4.0, né? Nós precisamos ter acesso à informação em tempo real. Mas assim, de tecnologias que a gente vê hoje é a automação de processos necessária, né? Eu tenho visto basicamente automação de fornalhas. Mas e a termometria e a aeração? Gente, termometria e aeração já é automatizada há muitos anos. Esse foi um avanço lá atrás que a gente não evoluiu muito, mas foi uma grande evolução. Se manteve porque funciona Exatamente, bem. Né? Se bem que nem todo mundo gosta de automação da aeração, porque são dois sistemas separados. A termometria me dá informação para decidir o que eu vou fazer na aeração. Termometria não sendo automatizada em 2024 me assusta, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas a automação da aeração, muitos preferem que fique no manual, né, dependendo do operacional. Eu sou um pouco reticente, porque eu acho que se colocado, se bem configurado o sistema, você pode ter confiança no sistema. Com certeza. Né? Muito melhor do que o homem. Exatamente, mas aquilo que eu falei lá atrás. As pessoas preferem fazer a aeração dia sim, dia não, com medo que aqueça a massa de grãos, porque a gente não tem clima adequado para fazer a aeração convencional. O que eu estou falando da aeração convencional? Com o ar ambiente. Mesmo que à noite, no período noturno, que a gente tenha uma redução, né, da temperatura... Aumento da umidade relativa. Ainda não é o suficiente
os grãos, eles ficariam numa condição ideal de armazenagem para o seu metabolismo, para não ter infestação de insetos e fungos, abaixo dos 20. A gente não consegue isso. Com a aeração convencional, não. Falando de tecnologia. Agora, o resfriamento artificial é o que eu vejo que mais vai impactar. Né? Nós temos empresas já consagradas no mercado que faziam isso mais para sementes, mas agora está sendo utilizada para grãos também. Por quê? Porque energia deixou de ser hoje o grande problema que era anteriormente, por causa das usinas de energia solar. Né? E tem marcas muito boas de resfriamento artificial, traduzindo aqui como se fosse um ar-condicionado. Condicionar o ar para jogar no meio da massa de grãos, deixar ele gelado, e eu deixo de ter quebra técnica por perda de massa de água ao longo do tempo, que é o que a gente tem hoje. E mantém a qualidade também, Total, né? excelente. O grão, ele precisa manter os seus padrões de qualidade, Sim. níveis nutricionais, proteína. A qualidade da proteína. Exatamente. Isso vai impactar no produto final e no preço também do que está sendo entregue, né? Tem marcas hoje, Rogério, que por exemplo, de indústrias altamente eficientes em resfriamento de aeronaves, que estão vindo agora para a área de grãos. Olha só. Com máquinas extremamente eficientes, fazendo um trabalho ali excepcional. Então, assim, independente de marca, seja lá o que for, esse é o caminho. Legal. É isso que a gente tem que partir. É essa tecnologia que a gente precisa. A gente precisa deixar de ficar refém de liga o motor hoje, liga... Não, isso é um problemão. E aqui no centro-oeste do Brasil, em função da baixa umidade relativa, as quebras técnicas em relação à perda da massa de água, elas pagam os equipamentos. Com certeza. Elas pagam a energia. É só fazer o cálculo. É simples de fazer esse cálculo. Então, assim, eu vejo que a gente tem que caminhar melhor na telemetria, caminhar melhor na automação e também investir em resfriamento artificial. Eu falo sempre para os meus alunos, o dia que todo mundo resfriar grãos, eu não tenho mais nada para falar para vocês. Mas olha só, isso é interessante porque quando eu conversei com o Kelt, ele falou a mesma coisa para irrigação. Muitas vezes o produtor ele investe em um sistema que é muito caro de irrigação, e não irriga, molha, né? Como você está dizendo, liga o ventilador. Sim. Em vez dele manejar, fica com medo do escopo ou da estrutura que está dizendo para ele, olha, são só 2 milímetros que você precisa colocar hoje. Aí você vem e me fala isso na aeração de grãos. Então o ventilador está lá, liga ele dia sim, dia não, quando ele poderia às vezes ficar 3, 4 dias sem ligar. O professor Lang veio aqui e falou a mesma coisa do calcário. Às vezes não precisa colocar calcário, mas no medo vai lá e coloca 2 toneladas, onde precisava colocar 12 e põe só 2. Então, poxa, a gente estuda, a gente trabalha, a gente pesquisa, né? Talvez esteja faltando isso que a gente está fazendo, essa conversa para passar a informação para frente e também a assistência técnica. Mas é um ponto legal e já vamos marcar aí, Sérgio, de falar mais sobre essas questões de automação e automatização, né? Exatamente. E a inovação do Silo Bolsa. Eu trabalhei durante o doutorado na AgriShow, na parte de dinâmica de máquinas. Naquela época tinha, parece que agora estão querendo voltar. E eu lembro quando algumas empresas chegaram no Brasil com a tecnologia do Silo Bolsa, e eu uma vez quase morri, porque eu fui encher um silo, porque conforme a gente fazia a operação de colheita, aquele material era guardado no silo para fazer a dinâmica. E eu esqueci de soltar os freios da roda, e a máquina começou a bombear, e o silo foi esticando e rasgou o silo, né? Sorte que na época o pessoal da empresa falou, não, nós vamos demonstrar como fazer o curativo, o remendo em função do problema que você causou, graças a Deus. Mas isso era 2003 só. Nossa. Nós estamos em 2024, 21 anos depois, e a gente voa por esse Brasil vendo os salsichões aí espalhados, né? E aí você me diz que a Argentina é pioneira nisso e ele mantém a estrutura lá. É acessível? Qual é o custo? Quanto que do Brasil é guardado em silo bolsa? Não sei se é possível a gente mensurar isso. E a qualidade do grão se mantém dentro daquele saco plástico? Então, custo, menos de R$4 a tonelada.
para armazenagem, contando com máquina, inclusive. Estou falando um valor até alto. Eu acho que é menos de 4. E você tem ideia de qual é o custo por tonelada no armazém convencional de terceiros? É bem complexo, mas é muito maior. Maior, mas né? Muito maior. Tudo bem, eu tenho a infraestrutura, mas independentemente, se você fizer uma análise de custo, claro que sai muito mais barato. E se você deixar além do contrato, aí aumenta, né? Você programou para deixar um mês, aí de repente você precisa deixar mais. Exatamente. E dentro da sua casa ali, você não vai. Exatamente. Você vende quando precisa, né? Falando dos argentinos, até hoje a gente teve reunião, né? Eu trabalho muito com o pessoal do INTA, que é como se fosse Embrapa, sim. né? E o Leandro, o Dr. Ricardo, são meus parceiros, né, de trabalho. Eles são os pioneiros. Eles buscaram o silo bolsa na Europa, que foi desenvolvido para silagem na década de 80. Acho que 84, se eu não me engano, os argentinos trouxeram o silo bolsa porque eles tinham um problema de déficit de capacidade estática mesmo na Argentina. Só que eles correram atrás do prejuízo deles, não ficaram sentadinhos esperando jogar milho no chão, né? E eles vieram, então, estudando. Eles são, assim, excelência no assunto. Eu fico encantada de ouvi-los falar e ver os trabalhos que eles realizam, né? O silo bolsa. O que temos de problema no silo bolsa? Muitos. Capacidade operacional, não. Na verdade, treinamento operacional. Que foi o que eu fiz. Exatamente. Eu sempre falo assim, qual é a equipe da fazenda que é especialista em silo bolsa, que é treinada para silo bolsa? Qual que é a equipe? O que sobrou lá para fazer. É o que está lá parado. É o que está lá. Mas quem que vai coordenar a ação ali? É aquele que encheu 1, 2 vezes. E assim, gente, dentro de um silo bolsa, vamos fazer uma conta rápida aqui, sei lá, 200 toneladas, 3.300 sacas. Preço de hoje, não sei quanto que estaria uma soja, por exemplo. Uma soja, 90. Vou ter uns 300 e poucos mil reais. Meu Deus. Dentro de um silo bolsa. Dá para deixar aquele pessoal que não treinou para fazer esse trabalho? Não, gente. O silo bolsa, assim, ele tem várias regras de enchimento, né? Tu aprendeu pela dor, né? Mas foi interessante porque eles utilizaram o erro para mostrar erros e acertos. Isso foi interessante, inclusive. Tem toda uma metodologia a seguir. As pessoas dizem, mas dá condensação no silo bolsa. Claro, tu deixou as corcovas lá, vai ter bolsões de ar. Ali tem condensação também e vai ter proliferação de fungos, né? Então tem toda essa questão, tem a logística de campo. Preparar o terreno. Tá, e como que eu vou montar os silos bolsa para eu tirar? Porque a máquina de extração, ela joga só para um lado. Eu vou montar blocos de quando? Não é só chegar enfileirando. Olha só. Tem técnica para tudo, né? Eu tenho realizado alguns cursos até internacional em silo bolsa e felizmente a gente tem uma equipe de técnicos especialistas sensacionais desse Brasil, assim, que trazem informações bem interessantes. E uma coisa, Rogério, bem legal do silo bolsa, ele tem telemetria melhor de monitoramento, muito mais avançada do que para grãos em silos. É mesmo? Tem várias empresas que atuam no ramo. A maioria delas analisa CO2. O CO2 te dá uma resposta imediata, muito mais rápida do que temperatura. E tem empresas que têm lanças, que têm temperatura, umidade relativa e CO2 e te dá e pega esses dados, como tu falou bem, e gera informação de umidade, de equilíbrio, tudo como está lá dentro. Só. E como que faz a questão da disponibilização de energia? Usa célula fotovoltaica? Exatamente. Ou tem que puxar... Não, mas assim, você diz para monitorar os silos bolsas. Tudo via satélite. É? É tudo via Mas satélite. assim, bateria, né? Precisa ter. Não, exatamente, tudo, se precisar alguma placa solar, alguma coisa assim, né? E tudo com comunicação. Eu digo assim, pensando que eles não estarão perto de uma sede. Sim. Ou num lugar. Aí a gente tem muito problema, por exemplo, com animais. Então, você coloca cerca elétrica com baterias ali, placa solar, Eu enfim. já vi galão em cima de silo bolsa pro gavião não pousar e não furar. Porque tem hierarquia, o gavião só fica nos lugares mais altos, os outros pássaros... Funciona mesmo? Funciona, funciona. Mas você falou da qualidade. Vamos lembrar que nós estamos falando de uma armazenagem hermética. Eu não tenho trocas de ar. Não é a vácuo, né? Que eu falo assim, pessoal, não confunda. Não tem um equipamento para sugar o ar lá de dentro. Não, é hermético. É o grão que ocupa os espaços. Exatamente. Leva ali, dependendo da umidade do grão, algumas semanas para estabilizar. Porque o grão vai consumir aquele oxigênio,
vai liberar CO2 e eu vou ter um ambiente com baixa quantidade de oxigênio e alta quantidade de CO2. E quem que sobrevive nessa condição? Só o grão, porque o inseto e o fungo Acabou. não. Eu não tenho gasto com energia para fazer aeração, eu não vou fazer aeração no silo bolsa, e a umidade que eu colocar, ela vai sair. Vai ficar. Exatamente. Mas e a temperatura? O grão é um bom isolante térmico. Então, qual é o segredo da armazenagem em silo bolsa? Colocar limpo, seco, e numa temperatura, não a sol a pino, numa temperatura elevada, fazer um bom preparo de terreno, seguir todas as boas práticas de armazenagem em silo bolsa e monitoramento ali para não ter... para verificar a integridade da lona, vamos dizer assim. Que se não tiver furo, não tem problema nenhum. Legal. Importante você dizer isso, né, Sol? Nós temos ouvintes de diferentes áreas, mas quando colhe o grão, ele não vai da colhedora direto para o silo bolsa. Ele vai passar pelo processo de secagem, de pré-limpeza, e aí ele é colocado limpo no silo bolsa, né? Sim. E realmente, o silo convencional... ele não é hermeticamente fechado. Então, dentro do silo bolsa, o pouco de metabolismo que tem do grão consome oxigênio, reduz o potencial de oxidação, acabou, a manutenção da qualidade dele é grande. E se ele estiver lá próximo aos 13%, ele tem uma baixa condutividade térmica, né? Então, exatamente. E qual que é assim, nas nossas condições? Vamos falar de Mato Grosso, onde o nosso inverno é rigorosíssimo, né? 40 graus e umidade relativa baixa. Quanto tempo dura uma soja, quanto tempo dura um milho sem perder qualidade dentro do silo bolsa? Depende da umidade que entra lá, obviamente, né? O silo bolsa, ele tem validade de 2 anos. Mas que produto que eu vou colocar lá? Milho, eu tenho relatos de milho com 4 anos dentro do silo bolsa e sair igualzinho entrou. A soja, ela já é um pouco mais temerosa pelo teor de óleo, enfim, atividade de água mais intensa. Dependendo das condições, até 1 ano, que é o que a gente armazena, né? Então é muito relativo. Com monitoramento a gente sabe exatamente, porque depende se tem avariado, se não tem. Então é difícil falar o tempo. Se é uma soja, né, de boa qualidade, e o que é interessante do silo bolsa, só puxando um gancho aqui que a gente estava falando anteriormente, eu consigo segregar. Entendeu? Você consegue criar lotes ali de grãos. Exatamente, para depois eu fazer o padrão quando eu precisar fazer a expedição. Então, a durabilidade, o tempo de armazenagem indicado depende da condição desse grão. Eu fiz muitos trabalhos, meio doida, e o professor Rodrigo, o professor Lúcio, enfim, com soja úmida. Por quê? Porque os produtores estavam usando silo bolsa para soja úmida. Por quê? Porque na época de safra, aqui se rouba a soja do tempo, como todo mundo fala desde que a gente chegou aqui, né? E a unidade armazenadora está abarrotada, não dá tempo de processar, não dá tempo de fazer as operações. Então, acaba que é mais vantajoso tirar a soja do campo que está, né, ardendo, ficando debaixo d'água, colocar no silo bolsa provisoriamente, temporariamente, como se fosse um silo pulmão. Olha só. E aí você depende muito da umidade, enfim, pode ficar dias, semanas ou um pouco mais, depende muito da umidade e se não tem muitas vagens verdes no meio dessa massa de grãos. Mas tem para tudo nesse universo de silo bolsa. Que joia. E a resistência e a reutilização? Porque é uma estrutura, é um saco plástico grande que ele está recebendo uma massa de grão sob pressão. Tem proteção UV, ela aguenta, a capacidade de resistência dela em quilos e depois que tira o material, o silo ele pode ser reutilizado ou ele pode ser reciclado? O silo bolsa não pode ser reutilizado, porque o segredo do silo bolsa é que ele é um tubo. Até é muito interessante ver a fabricação de silo bolsa. Eu tive a oportunidade de ir numa fábrica. Ele é feito verticalmente por extrusoras, né? São de 3 a 5 camadas de polietileno. Tem até dióxido de titânio na composição de um deles. Tem proteção UV, tem até para a questão dos raios solares, enfim, dentro é preta, tem várias. Tem até silo rosa fora, que é um projeto bacana de uma marca que o produtor que comprasse, parte do valor era, né, convertido lá para projeto de câncer de mama, enfim. Mas ele é fabricado verticalmente, porque daí ele esfria e lá em cima tem a dobradeira. Que vai o segredo é a dobra. Se uma vez que tu perde aquelas dobras ali, tu perdeu o silo bolsa. Você não consegue mais voltar.
Exatamente. Então, assim, não se reutiliza silo-bolsa, se recicla. Isso a gente ainda está muito atrasado aqui no Brasil. As fazendas, elas têm utilizados para vários outros fins. Vira uma lona, porque ele tem que ser cortado para tirar. Exatamente, né? Mas vai chegar uma hora que, né, que fazer com isso? O problema é que a logística reversa é complexa por causa do volume. Puxa, isso devia estar embutido no preço. A própria indústria devia desenvolver um processo de busca e reciclagem, né? Eu estive, Rogério, acho que foi 2015, se eu não me engano, no primeiro Congresso Internacional de Silo-Bolsa na Argentina. Foi em Mar del Plata, depois Balcarce, que a gente foi fazer uma imersão prática disso. E teve uma palestra sobre reciclagem. Eles fazem até escova de dente. Olha aí. Bolsas, né? Porque a composição é muito nobre. Né? É um plástico puro, e né? utilizado uma única vez. Então, assim, a parte de reciclagem a gente precisa... Mais uma opção. Eu vejo isso como uma opção de trabalho e uma opção de negócio. Eu acho que tem que ter algumas unidades de reciclagem mais próximas dos locais, entendeu? Como se criou as Cearpas para receber as embalagens, deve-se criar isso, porque... dentro dos bags, existem algumas empresas hoje trabalhando com bag com plástico reciclável. E eu tive a oportunidade de conversar com esse pessoal, e o dono da empresa falou, nossa, quantos habitantes tem em Sinop? Eu falei, 200 mil. Ele falou, meu Deus, dá para montar uma unidade de reciclagem para gerar matéria-prima para nós lá. Então é uma oportunidade de negócio. Sim. Só, nós estamos rumando aqui já para o final desse bate-papo. Passou rápido. Conta pra gente então sobre esse evento, vai ser aqui em Sinop, eles não estão sabendo ainda, você me contou em off, né? Conta pra gente e convida o pessoal para poder participar. Tá certo. Até obrigada pela oportunidade, né, de falar sobre isso. Com certeza. Nós já viemos há 2 anos, Rogério, fazendo curso técnico em Silo-Bolsa online, com uma demanda absurda, assim que a gente ficou até surpreso em relação a isso. E com demanda até de fora do país, né? Até da África, Colômbia, Peru, Argentina sempre, né? Então tivemos já 2 anos consecutivos, a gente fez esse curso e pela demanda a gente sentiu a necessidade de fazer real, fazer valendo. E eu sempre entendi que o maior problema de Silo-Bolsa é realmente a parte operacional. Precisamos treinar as pessoas. Aí surgiu então a ideia de fazermos um simpósio internacional de Silo-Bolsa, que vai ser aqui em Sinop na primeira semana de julho, agora de 2024, 3, 4, 5 e 6, né, de julho. Serão 2 noites de palestras no Sindicato Rural, a gente está com o apoio, né, do seu Redivo, do sindicato, né, da ProSoja, a ProSoja Norte, e 2 manhãs de dinâmicas na Brígida, também com todo o apoio do pessoal ali da Brígida, né, na pessoa do seu Enio, né, e toda, que é uma comunidade espetacular a Brígida, né, falando a parte aqui, com dinâmicas. E aí eu também tenho a parceria do seu Jadir Tafarel, que a gente foi lá, ficamos monitorando ali o campo dele de milho, e a ideia é, nas manhãs de dinâmica, colher o milho e embolsar. Por que a gente pode colher o milho e embolsar? Porque o milho colhe o seco. Já não está mais Exatamente. chovendo. Então, colhendo numa hora propícia ali que não seja tão quente, eu consigo fazer o embolsamento. Então, esse evento a gente está organizando, tá? Vai ser já para semana que vem, a gente já lança o site oficial, né, do evento, e esperamos que a gente tenha o êxito no seguinte ponto: trazer os produtores ao debate, conscientizar, desmistificar o uso do Silo-Bolsa como uma situação emergencial, porque não é só mais emergencial, é uma solução de armazenagem que veio para ficar e a gente precisa entender melhor. Né? Parar de ficar olhando para a grama do vizinho, né? Ou esperar o outro fazer para que a gente faça. Então, e o problema que a gente sempre identificou, até tem um pessoal de Campinas, da Unicamp, que me procurou, que eles têm um projeto grandioso que foi aprovado de uma empresa bastante importante no país de plásticos, né? E eles queriam ver qual é o problema da lona. Eu falei, a lona não tem problema nenhum. Claro que sempre há possibilidade de inovação. Melhorar. Mas qual é o problema? Eu falei, o problema é gente, o problema é operacional, a gente precisa resolver essa questão primeiro. Então, por isso a ideia do simpósio, essa imersão, porque à noite pelas manhãs, será em julho, época de seca,
Claro que à tarde vai ter o espaço lá, terão as empresas, então quem quiser fazer negócio, sentar para conversar, tudo bem. Mas a gente evitou à tarde justamente pelo calor, da época de julho, em que será o evento. Então, dias 3, 4, 5 e 6, no sindicato à noite, Sindicato Rural aqui de Sinop, e nas manhãs lá na Brígida, colocando a mão na massa. Então serão várias estações com dinâmicas realmente da parte de Silo Bolsa. Que joia. Então, julho, né? Julho. Então, 3, 4, 5 e 6 de julho, aqui em Sinop. Quem estiver assistindo aí, o Thiago vai colocar aqui no GC o site, os contatos. E para quem estiver ouvindo a gente aí pelo Spotify, pela Apple ou pela Deezer, qualquer agregador, dá uma olhadinha depois de terminar na descrição, que aqui vai ter tudo certinho para você clicar, se inscrever e vir aqui em Sinop participar. Se sobrar um tempinho entre amanhã e a noite, vai conhecer o Rio Telespires, vai conhecer as coisas, vai visitar as indústrias que tem aqui na região e, se possível, a universidade, né? Com certeza. E a Galeria de Arte da Mari Bueno também é uma atração da nossa cidade. Com certeza, né? Uma das nossas principais artistas. Sinop não é só de milho, Sinop tem muitas coisas interessantes. Exato. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Muito bom, Sol. Muito obrigado. Olha, eu que agradeço. Não vi o tempo passar. É um assunto interessante, atual, inovação. E espero que a gente possa voltar mais. Vamos fazer a cobertura desse evento lá, né, Serjão? Sensacional. Para divulgar. Obrigado mesmo, é muito bom ter você aqui. Os professores têm que vir participar do Mundo Agro, que é um projeto da universidade aberto para que a gente possa falar realmente das pratas da casa e do que nós fazemos aqui. Muito obrigado, viu, Sol? Eu que te agradeço pela oportunidade. Você tem toda a razão, a gente precisa conversar mais. Sentar para o debate. Eu acho que todos nós estamos quase que no automático, né, Rogério? Tipo assim, cada um... Mas temos projetos muito interessantes, cada um nas suas áreas. E a gente precisa conversar mais. Eu acho isso muito importante. Te agradeço muito, né? E um abraço a todos os nossos alunos que estiverem assistindo. E aquilo que nós conversamos no início, né? A gente vai até as feiras, Norte Show, Lucas, enfim, e é um orgulho ver eles, grandes profissionais. Assim, realmente, eu acho que missão cumprida. Com certeza. E continuamos na missão. É isso aí, é bom demais. Muito bom, obrigado a você que ficou com a gente até agora. E na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Só uma coisinha antes de finalizar, lógico que a gente não pode ir embora sem presentear nossa convidada com um boné do Mundo Agro Podcast, para você se localizar aí nas caminhadas, não se perder com o nosso verde fluorescente. Adorei, muito bom. Show de bola, obrigado, até mais, um abração. Sol, tchau. Tchau, obrigada. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.